Devo treinar com movimentos parciais ou movimentos completos? Qual seria a melhor opção? Será que os exercícios devem ser feitos na maior amplitude possível ou só uma parte dele já é suficiente para eu ter as adaptações? A literatura ao longo do tempo mudou bastante sobre esse tema, né? E a gente tem visto que isso, de certa maneira, respingou muito na forma como a gente aplica aqui na prática. Isso porque, de maneira geral, o que a gente viu os estudos fazerem, né, antigamente era comparar movimentos completos com movimentos parciais, mas só num determinado ângulo. E o que a gente tem visto agora é comparar movimento completo com movimento parcial, só que com um músculo alongado. Essa foi a grande diferença ao longo do tempo nos estudos e o que a literatura vem mostrando pra gente, né? Primeiro ponto é que eu sempre gosto de fazer um apanhado geral. De maneira geral, eu como treinador e muitos treinadores sempre enfatizaram a importância da gente treinar no maior grau de amplitude possível, ou seja, na maior amplitude possível. Isso serve para agachamento, cadeira extensora, tríceps, enfim. Mas a gente sabe que nem todo mundo é capaz de realizar um movimento como agachamento, por exemplo, até o fundo, porque ele exige mobilidade, estabilidade de todas as articulações e nem sempre todas as pessoas já estão prontas para realizar assim. E, nesse caso, realizar parcial faz sentido porque a pessoa vai realizar o movimento e a gente vai trabalhando para melhorar as áreas que a gente precisa melhorar até que ela consiga realizar o movimento completo. Então essa é uma conduta clássica aplicada por mim e muitos grandes treinadores ao longo do tempo, porque o objetivo é que a gente consiga fazer com que o treino seja não apenas, né, a ponto de gerar adaptação, né, para o nosso cliente, uma adaptação estrutural, hipertrofia e emagrecimento, mas também gerar uma adaptação de funcionalidade, para que ele possa fazer tudo, sentar numa cadeira de praia, enfim, sentar no banheiro, pegar filho no colo. Então a gente olha num contexto maior. Olhando para esse contexto maior, fazia muito sentido pensar dessa forma. Dentro do bodybuilding, a gente vê um outro lado, a gente vê duas coisas, a gente vê dois pontos de vista diferentes. De um lado, a gente vê, né, alguns fisiculturistas, alguns entusiastas defendendo que a gente deveria squeeze the muscle, né, espremer o músculo, trabalhar com ele, né, até esse momento em que a gente sente muito ele, né, aperta ele. Isso é o oposto de treinar com ele alongado. Mas por outro lado também, a gente tem, né, o fato de que em alguns movimentos sugere-se que você não deve fazer o lockout, não deve chegar até o final. Então você ficaria só onde você tem tensão no músculo e como consequência você está trabalhando numa amplitude talvez um pouco maior, mas o objetivo aqui é até diferente. O objetivo aqui é você não estender completamente o músculo, mas de certa forma já está próximo desse conceito novo que eu estou trazendo para vocês. Então até mesmo dentro do bodybuilding, né, que foi onde muito do nosso conhecimento veio, né, de alguma maneira empírica, mas a ciência comprovou algumas coisas e não comprovou outras coisas, sugerindo que a nossa abordagem deveria ser um pouco diferente. Então, dentro do bodybuilding, a gente vê esses dois aspectos. Outra coisa que a gente vê com muita frequência é o que eu chamo de training around pain, que é treinar em volta da dor. Então, se o meu cliente tem dor para realizar um movimento numa amplitude grande ou numa determinada amplitude, por exemplo, né, eu atendo pessoas aqui que frequentemente têm dor na metade do movimento na cadeira extensora. Então, o que eu faço? Eu evito aquele ponto, eu evito a metade, eu faço a pessoa treinar em cima e embaixo, mas não naquele ponto que ela tem dor durante um tempo até que essa dor passe. Isso serve para tudo, para qualquer outro exercício. Eu usei a cadeira extensora, mas isso serve para um agachamento. Meu aluno sente dor, descendo tudo. Vamos fazer parcial enquanto essa sua dor não passa, até que a gente consiga melhorar, né? Seja lá qual for o motivo dessa dor, para que você consiga realizar um movimento completo. Então, treinar em volta da dor também é uma das coisas que a gente usou durante muito tempo de forma parcial. Assim como usar o movimento parcial para melhorar uma parte do levantamento que você tem dificuldade. Então, no agachamento, a gente sabe que existe os sticking points, agachamento, deadlift, supino. Então, treinar de forma parcial, chegando até ele ou passando por esse ponto mais difícil, poderia ser uma opção para você vencer essa barreira. E aí a gente foi vendo estudos que trouxeram mais a ideia de que, olha, talvez treinar com músculo alongado traga mais benefícios do que com músculo encurtado. Exemplo, cadeira flexora versus mesa flexora. Na cadeira flexora a gente tem, né, um alongamento maior dos flexores do joelho por causa do quadril. O quadril flexionado, flexor de joelho biarticular, faz com que, né, o nosso posterior de coxa esteja mais alongado. Então na cadeira flexora, músculo mais alongado, gerou mais adaptação do que na mesa flexora. A mesma coisa com o tríceps, né, francês e tríceps no cross. O tríceps francês, o músculo está mais alongado do que no tríceps no cross, e o tríceps francês também mostrou resultados um pouquinho superiores. Com o tempo a gente começou a ver estudos, por exemplo, na cadeira extensora. Realizar só a parte de cima versus só a parte de baixo, ou realizar inclusive parte de cima, parte de baixo e um movimento completo. Isso no bíceps, movimento parcial da parte inferior, movimento parcial da parte superior. Panturrilha, mesma coisa, só lá embaixo, só aqui em cima. E o que a gente acabou vendo como um conjunto de evidências era que treinar com o músculo alongado foi mais efetivo
efetivo do que treinar com músculo encurtado. E um dos estudos que eu mais gostei dentro desse contexto todo foi um estudo do Gustavo Pedrosa, de 2021, onde ele compara o seguinte: treinar com um músculo parcial alongado, parcial encurtado, movimento completo, e ele teve um quarto grupo onde ele trabalhou variado movimento parcial, alongado e encurtado. E esse foi um estudo interessante porque ele mostrou que talvez treinar variado possa trazer alguns benefícios, embora ainda assim para a hipertrofia seja melhor treinar alongado. E aí esse é que é o ponto que eu queria trazer para vocês. Então, usando o estudo do Fonseca como exemplo, né, se a gente for olhar os dados dele, o que ele fez foi pegar um grupo de sujeitos, né, um grupo de mulheres, e colocar para fazer cadeira extensora, só embaixo, só em cima, variando embaixo e em cima ou o movimento completo. E a conclusão, né, dos autores é que, de maneira geral, para hipertrofia, o movimento alongado foi superior a todos os outros do ponto de vista geral, considerando os músculos avaliados, reto femoral e vasto lateral. Para força, houve meio que uma... o momento que o local que a gente treinou, o arco de movimento treinado, ganhou força naquele arco de movimento, mas não ganhou tanta força nos outros arcos de movimento. Então, para força, idealmente, você deveria treinar o ângulo que você quer melhorar ou treinar de forma variada para você ganhar força no ângulo como um todo. Particularmente eu, se eu for treinar de forma parcial, o objetivo não é ganhar força só naquela articulação, é muito provavelmente porque meu cliente está com dor, está com alguma coisa e com o tempo eu vou querer melhorar. Mas ainda assim, né, esse é um achado que já é conhecido nosso da literatura, que a força é específica, inclusive no ângulo que a gente trabalha. Só que o que esse estudo mostrou e trouxe de interessante é que quando você treina de forma variada, você tem ganhos similares do que você treinar de forma completa, inclusive tem ganhos similares do que todo o volume sendo feito embaixo ou todo o volume sendo feito em cima. Então, treinar de forma variada tem esse benefício adicional que você pode usar as duas características. Então, de novo, para hipertrofia, parece estar claro que treinar com músculo alongado é melhor. Para força, né, existe uma correlação entre o ângulo que você está treinando. Os autores desse estudo, por exemplo, concluem que o treinamento de força com o arco de movimento inicial mostrou superioridade em comparação ao final completa ou variada, mas alternar as sessões de arcos de movimento inicial e final pode aumentar a força máxima uniformemente, né, em diferentes arcos de movimento. O que eu queria chamar a atenção aqui, né, para a gente fechar o nosso vídeo, é o que eu chamo de síndrome do último estudo. Eu gosto de tomar muito cuidado com isso. Por quê? Cara, a gente viu esse estudo, então quer dizer que a partir de agora eu só posso treinar alongadão, só vou treinar meu bíceps alongado, só vou fazer, sei lá, meu agachamento lá embaixo, só vou fazer barra lá em cima. Não, a ideia não é essa. A ideia é que a gente tenha dados e informações para que a gente possa usar isso pontualmente. Então, como é que eu vejo esses novos dados e como é que eu aplico esses novos dados na minha prática? Primeiro, eu continuo priorizando movimentos completos, beleza? E sempre com aquela conduta de o máximo que meu cliente consegue, e eu vou trabalhar para que ele consiga realizar sempre movimentos mais amplos ou chegar, né, na amplitude máxima que ele é capaz, beleza? E aí, o grande lance é que eu posso usar exercícios pontuais, por exemplo, um crucifixo para peitoral. Um exercício eu faço, né, de forma parcial no movimento alongado para usar isso como benefício. Segunda coisa que pode ser algo interessante, técnica avançada. Então, usar esse modelo de treinamento parcial alongado como uma técnica avançada. O que seria isso? Fiz 10 repetições de barra, por exemplo. Cara, na 10ª já estava muito difícil de eu finalizar o movimento. Então, agora eu vou continuar. Só que ao invés de eu diminuir a carga, enfim, ir para um graviton ou ir para uma puxada, eu continuo fazendo o movimento, só que agora pela metade. Então, eu não vou até lá em cima, porque eu sei que está difícil fazer os arcos finais, mas eu continuo realizando o movimento num ângulo que eu consigo realizar. Então, eu realizo mais trabalho para uma mesma série. Isso pode ser interessante do ponto de vista de técnica avançada. Então, essas são duas coisas que eu particularmente tenho começado a usar aqui com meus clientes, nem posso dizer que eu tenho usado bastante, mas tenho começado a usar comigo e com alguns alunos pontuais para testar e tem feito bastante sentido. Usar em alguns exercícios pontuais, usar como técnica avançada para que a gente possa superar determinadas barreiras naqueles exercícios que a gente chegou no nosso limite em momentos pontuais também. Não é sempre fazer isso. Então, essas são as duas coisas que normalmente eu uso. Mas e aí, para você? Você já tinha visto esses dados? Você já tinha visto isso? Né? Você já começou a aplicar isso na sua prática? Se você curtiu esse vídeo, né, curte ele aqui, compartilha com os amigos, segue o canal e vamos com a gente que vai ter sempre coisa nova aqui, sempre mostrando teoria e prática, sempre trazendo os estudos e como a gente aplica na prática, beleza? Vejo vocês no próximo. Valeu!